Como é de conhecimento geral, para quem acompanha o futebol brasileiro, a gente sabe que o Renato Gaúcho vive falando o quanto ele foi bom como jogador, dá seu DVD aí para jogadores, como foi recentemente aí para o Suárez, né? Também já disse que foi melhor que o Cristiano Ronaldo. E como fiz em outros vídeos aqui do canal, vou avaliar aí o Renato Gaúcho como jogador, levando em conta, é claro, os fundamentos para a sua respectiva posição. O Renato Gaúcho, que começou como um ponta-direita, foi assim que viveu a sua melhor fase da carreira, chegou até a seleção brasileira, brilhou aí no título mundial do Grêmio, como a gente sabe também, e quando ficou mais veterano, os jogadores acabam perdendo a velocidade, a gente sabe que o ponta precisa demais da velocidade, o Renato Gaúcho foi colocado então para jogar como centroavante, onde também foi muito bem jogando aí pelo Fluminense, pelo Flamengo também. Isso é algo que acontece sempre aí com os jogadores quando vão ficando mais velhos, né? Geralmente se ele fosse um cara com muita técnica, né, que sabia dar passes muito bom, tinha uma grande visão de jogo, provavelmente ele ia ser deslocado para um camisa 10. Mas como ele era um atacante mais forte, que sabia usar o corpo, e finalizava muito bem, ele foi colocado como centroavante e também foi muito bem. Como eu nasci em 89, eu vi o Renato Gaúcho no final da sua carreira, jogando como atacante. Eu lembro até, inclusive, daquele gol de barriga, eu vi aquele jogo, eu era pequeno. Então, eu vi ele jogando apenas como centroavante, não vi ele jogando como um ponta, onde foi que ele rendeu melhor. Por isso eu procurei assistir muitos jogos completos aí do Renato, jogando nessa posição de ponta, e separei alguns lances aqui para a gente ver e para poder avaliar ele. Então, ao meu ver, eu separei aqui alguns fundamentos para serem avaliados nessa posição de ponta e também centroavante. Enfim, para o Renato Gaúcho como jogador, os fundamentos que ele mais precisava ter para ter sucesso na sua carreira. Seria a velocidade, o chute, o passe, o drible, a finalização, a resistência física e também o posicionamento. Então, começando aí com a velocidade do Renato. E a gente sabe que um dos fundamentos principais do ponta é a velocidade. Então, naturalmente, jogadores velozes são colocados já para jogar nessa posição. E no caso aqui, o Renato, a gente vê como ele é muito ágil, né? Botava a bola na frente e ganhava na maioria dos defensores. Ele que não era um jogador tão habilidoso, por isso fazia essa jogada, né? Colocando a bola na frente e superando eles a velocidade. Ele tinha também uma passada muito larga, como a gente pode ver, e ganhava, ó, esse lance mesmo ele sai muito atrás do defensor no final do Mundial, outro também, que ele chega em velocidade e é desarmado. Então ele sabia ser veloz colocando a bola na frente, né? E também correndo atrás dela, e mesmo assim ele também tinha jogadas interessantes sabendo carregar a bola mais próxima ao pé como essa, ó. Mesmo ele colocando a bola à frente e superando na velocidade os defensores, ele também conseguia carregar ela próxima do seu pé, ó, como a gente pode ver. E essa jogada bem característica dele pela ponta, ele sempre colocava a bola na frente, ó, sabia usar bem a linha de fundo, né? Então, sem dúvidas, ele era um jogador veloz, sabia usar sua agilidade. Mas comparando aí com outros jogadores aqui do futebol brasileiro do mesmo período, como por exemplo o Mauricinho do Vasco, que era um ponta direito, que era mais rápido que ele, ou então o João Paulo, que era mais rápido ainda, jogava pela ponta esquerda no Guarani, mas também era um ponta. Eu acho que o Renato Gaúcho ficava um pouco atrás, então ele não era o jogador mais veloz para ter a nota máxima aqui. Então eu acredito que a nota 8 para ele seja justa aqui nesse quesito, pois ele era um jogador muito rápido e 8 é uma nota muito boa. Então ele era um jogador que sabia explorar muito bem a velocidade. Então vamos ver o chute do Renato agora. Ele que era um jogador destro e como tinha um chute muito forte com a sua perna direita, explorava bastante esse recurso, mas não era só de perna direita que ele finalizava bem. Ele tinha um bom chute com a perna esquerda também e não deixava de utilizar nunca esse recurso. Como a gente pode ver também, era um ótimo cobrador de faltas. O primeiro lance ali ele cobrou forte, né? E as outras colocadas. Então, um jogador que tinha um ótimo chute. Acho que se ele jogasse hoje em dia, seu chute ia ser ainda mais destaque entre suas habilidades. Porque ele provavelmente jogaria como um ponta esquerda. Antigamente, no futebol, os pontas jogavam com o pé certo, né? Por exemplo, o ponta direita era um destro e o ponta esquerda era um canhoto. Porque o ideal ali na época era levar até a linha de fundo e fazer o cruzamento ou tocar para trás para alguém chegar chutando. Ou até também entrar na área já chutando. Mas hoje em dia a gente sabe que os pontas geralmente têm o pé trocado. Então ele provavelmente jogaria na esquerda e traria essa bola para dentro e chutaria muito bem, né? Pois tinha um chute preciso, com o peito do pé geralmente. Comparando com outros jogadores da época, é claro que tinham jogadores que chutavam bem melhor que Renato, apesar de ele ter um chute bom. Então acho que a nota 9 aqui seria justa no quesito para ele. E agora o passe. Renato, é claro, como um ponta, não se destacava tanto pelo passe, mas ele tinha um bom passe. Não era um jogador, por exemplo, com camisa 10, como o Mário Sérgio e o Zico na época, né, que eram articuladores. Então o Renato não precisava fazer tantas jogadas de visão de jogo, mas ele tinha um bom cruzamento pelo que eu vi.
várias jogadas, até porque um ponta precisa disso. A gente olha que ele vê o jogador se aproximando e faz um cruzamento preciso, ó, e ele sempre está olhando para fazer o cruzamento primeiro. Então ele realmente entendia muito do assunto cruzamento. Jogador que poderia também jogar camisa 10 se fosse necessário, ao meu ver. Mas também às vezes se precipitava e acabava dando alguns passes aí errados, como a gente pode ver nesses lances. Então, como o passe não era um dos pontos mais fortes aí do Renato, eu acredito que uma nota 7 no quesito está de bom tamanho. Então, e o drible agora? Renato não era um jogador daqueles habilidosos, tipo Ronaldinho Gaúcho, que passava o pé por cima da bola, né? Dava canetas, enfim, tinha uma habilidade muito grande, mas ele tinha um bom recurso no drible. A sua principal jogada sempre foi essa de ameaçar com a perna direita e cortar para a perna esquerda e chutar. Também fazia isso com a perna esquerda ameaçando e cortando para o meio. Ele fez muitos gols dessa forma, como a gente lembra, os do Mundial de Clubes do Grêmio foi desse jeito. Então não era um jogador que tinha grande ginga, ele até tentava fazer alguma outra jogada assim com o corpo, ó, mas não era um cara muito leve, digamos, né? Ele era durão. Então ele superava mais os seus adversários na velocidade, não tanto na habilidade. Mas também não era um jogador sem o recurso drible. O que o Renato gostava bastante de fazer é de dar muito chapéu sobre os defensores. Em muitos lances acontece isso, e ele até apanhava bastante por conta desse tipo de jogada. Tinha uma facilidade grande de dar esse tipo de drible, e aproveitava, né, de sua velocidade, obviamente, porque coloca a bola na frente e era difícil pegar ele, né, por ser muito veloz. E tirava tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, pois chutava bem com as duas pernas. E isso dificultava bastante. Então os defensores procuravam marcar muito bem o Renato e ele acabava executando muito bem esse lance de ameaçar chutar com uma perna e cortar para outra, porque sabiam que o chute dele era muito poderoso. Por isso aproveitava bastante dessas jogadas, mas fazia algumas jogadas plásticas também, é claro, né? Então, por não ser um jogador tão habilidoso, né, que sabia controlar tão bem a bola próximo do seu pé, eu acredito que uma nota 7 aí tá boa para o Renato também nesse quesito. Agora, então, a finalização do Renato Portaluppi. E o que falar, né, de um atleta que chutava bem com os dois pés. Era objetivo nas finalizações, não enfeitava, tinha forte e preciso chute. Renato era um grande finalizador e tinha enorme recurso. Conseguia limpar bem as jogadas e finalizar com clareza, né? Sempre tirando os defensores do seu caminho. Ainda era um ótimo cabeceador, ele tinha uma boa estatura para um atacante, 1,84 m e também boa impulsão. E era um jogador que conseguia arrumar espaços e criava oportunidades para finalizar, marcando gols sem muito ângulo às vezes, e até sem artifícios para fazer a finalização, fazendo alguns gols espetaculares como esse. Ó, aqui mais um que corta para o meio e faz o chute, sempre limpando espaços. Ele também tinha uma noção muito boa de posicionamento do goleiro, por isso sempre fazia gols de cobertura. Se o goleiro vacilasse, ele fazia. Esse pela seleção mesmo, é um gol muito bonito. Esse é muito característico, né, com o gol de barriga, e esse que para mim é incrível. Ele não tinha espaço e conseguiu arranjar uma bicicleta para fazer ali, além do chapéu que ele dá no zagueiro, né? Esse gol para mim é o gol mais bonito da carreira do Renato. Então, como a gente viu, o Renato fazia gol de todas as formas, era muito frio cara a cara com o goleiro. A gente vê pelos gols curto cobertura, né? Conseguia ver muito bem como o goleiro estava posicionado. E também, tanto chute forte como colocado, de bicicleta, de cabeça, era um finalizador completo. Por isso, a nota dele nesse quesito não tem como ser outra, é 10. E quanto à resistência física do Renato, o que podemos falar? Ele que foi sempre um jogador que se manteve bem fisicamente, nunca teve problema com peso, tinha bastante força, seu estilo de jogo de arrancadas e trombadas, né, exigia isso dele. Como a gente pode ver também, ele sabia usar muito bem seu corpo, né? Ele é um jogador muito forte nesse jogo, ele consegue ganhar na força do defensor e também finalizar. Outra característica importante é que ele sabia proteger bem a bola, e é claro, usando o seu corpo. Olha só como ele protege muito bem e acaba sofrendo faltas por proteger essa bola muito bem, e fica difícil tirar a bola dele, por ser um jogador muito forte. Outra característica importante é que Renato se doava muito ao time, não desistia das jogadas, e olha, era difícil para ele. A gente pode ver nesse lance também, ó, como ele ganha na raça ali, na força, e depois ele também não desiste da jogada até o fim, vai e briga por todas as bolas. Um atacante muito raçudo que hoje em dia a gente tem falta no futebol. Esse gol eu já mostrei antes, mas vou mostrar novamente aqui, porque esse gol foi mais ou menos aos 40 do segundo tempo. Então olha só a resistência física dele, no final do jogo ainda correndo tudo aquilo. E superando, é claro, os defensores por estar muito bem fisicamente sempre. Então ele apresentava também um bom controle da fadiga,
Ou seja, ele não era um jogador que ficava correndo igual louco atrás da bola. Então, com inteligência, ele sabia a hora de dar suas arrancadas, né? Não se desgastava à toa. E era um atleta que se cuidava bastante. Tanto é que não tem registros de uma lesão muito séria dele. Eram lesões pequenas e bem difíceis de acontecer, inclusive. Ele jogava quase todo o jogo. Então, era um jogador que tinha uma ótima resistência física. Desse modo, é claro que ele vai ganhar um 10 aqui. E por fim, temos o posicionamento do Renato. Ele que começou como um ponta direita, como a gente pode ver aqui, essas jogadas bem características de um ponta, né, avançado e tentando entrar na área para fazer um passe ou cruzamento. Nesse lance a gente vê aqui o quanto ele se doava ao time, era um jogador que não tinha problemas em retornar para buscar o jogo e também tirar a bola dos defensores, ou então fazer aí a marcação necessária, né, para evitar a saída de bola do time adversário. Aqui também a gente vê lances de pressão de jogo. Olha só como ele pressiona bem aí a saída de bola do adversário, recupera e já parte para cima, que é o seu estilo de jogo. Olha só como ele não desiste de nenhuma bola, pressionando, fechando os espaços da defesa. Não desiste de jeito nenhum da bola, vai em todas. Mais um lance aqui onde ele consegue roubar a bola do defensor e dar o passe ali, né? Essas são as jogadas dele como ponta. Aqui também a gente pode ver ele caindo pela ponta esquerda. Esse jogo contra a Colômbia é muito característico, porque ele acaba fazendo a função de ponta direita no começo do jogo, depois passa para jogar como centroavante e depois até como ponta esquerda. E aqui o seu posicionamento como centroavante. A gente olha como ele consegue acompanhar perfeitamente. Olha no centro da área, esperando só a bola chegar. E tanto como ponta como centroavante, ele é um jogador que tinha um ótimo posicionamento. E pelo que parece também respeitava muito bem as ordens do treinador, pois fazia muita recomposição de jogo aí pela ponta, principalmente, e também como centroavante ficava sempre acompanhando aí os seus colegas para fazer cruzamento ou passe e ele estar sempre bem posicionado, por isso fazia muitos gols também. Então dessa forma, mais um 10 aí pro Renato. Então Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, o maior ídolo da história do Grêmio, tanto como jogador como também como treinador, ao meu ver. O homem do DVD, né, que tanto se gaba aí de ser bom jogador, vai ficar aqui com uma média, ao meu ver, 8.7. E no nosso ranking aqui ele ocupa então o segundo lugar atrás de Garrincha e à frente de Beckham. Foram os 3 avaliados até agora. E como eu sempre falo, se vocês quiserem algum outro jogador específico aqui para eu fazer essa avaliação, é só deixar aí nos comentários. Eu venho a assistir alguns jogos aqui dele e também para avaliar melhor, né? Porque não adianta a gente só ver aí melhores momentos, que tudo é bonito. Os vídeos feitos na internet, inclusive eu já fiz muitos vídeos assim, a gente separa os melhores momentos, né? Os dribles, os gols, mas também o jogador erra muito e isso tem que ser levado em conta para avaliar um jogador aqui. Então, como eu falei antes, eu acho que se hoje em dia o Renato Gaúcho jogasse futebol, ele teria muito sucesso. É um jogador que é diferente aí do que a gente vê atualmente, ele é realmente completo. Tem muito recurso físico, também tem certa habilidade, sabia também driblar se caso fosse necessário, não era, claro, um jogador muito técnico, né? Por isso não prestava aí para jogar como camisa 10. Mas na posição dele, como ponta, eu acho que jogaria como ponta esquerda e traria essa bola para o meio para finalizar. Ele fala ali, se compara com o Cristiano Ronaldo em alguns quesitos, que realmente eles têm algumas semelhanças, né? São dois jogadores de boa estatura, forte fisicamente, e que, ao meu ver, o Renato tem essa mesma característica que o Cristiano tem, que é jogar pela esquerda e trazer a bola para a direita para chutar. Na época do Renato, se ele jogasse nessa posição da esquerda, que eu acho que seria o ideal para ele hoje em dia, ele seria muito melhor, ao meu ver. Seria melhor explorado e talvez tivesse mais sucesso lá fora. Ele que chegou a jogar na Roma por uma temporada, mas não foi muito bem. É claro que ele não foi tão mal como aquele vídeo de piores momentos que foi feito dele. Ele teve alguns momentos bons, sim, mas não teve o sucesso esperado, talvez. E acho que hoje em dia ele brilharia na posição de ponta esquerda. Até provavelmente mais sucesso na seleção ele teria. Se a gente comparar aí os pontas esquerdas da seleção atual, o Martinelli, o Vinícius Júnior, eles até são jogadores talvez com mais habilidade que o Renato e talvez mais rápidos também. Mas eu acho que o Renato seria mais completo e teria até mais sucesso, pois teria mais recursos aí, pelo menos para finalização. Então, ao meu ver, ele seria o ponto ideal hoje em dia para a seleção brasileira, por exemplo. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, amigos. E se vocês gostaram, eu peço a ajuda de vocês se inscrevendo no canal e também curtindo esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço.